Muito boa noite, hoje é dia 17 de dezembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar da pesquisa Quest, que saiu ontem e traz alguns dados muito interessantes para a gente analisar. Tem também a votação do PL da dosimetria na CCJ do Senado e a gente também fala da escalada das tensões aqui na América do Sul, com o presidente americano Donald Trump cada vez mais convicto de que é preciso derrubar o ditador Nicolás Maduro ali na Venezuela. E ainda tem o quadro Militando, onde eu trago aqui de modo bem humorado uma mesma notícia contada de acordo com a militância de esquerda e de direita aqui do Brasil, além de te entregar minha opinião no final. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. A pesquisa GenialQuest dessa semana tira Jair Bolsonaro do cartaz, coloca Flávio no lugar e pergunta: e agora, José? Ou e agora, Jair? Né? Antes de qualquer número, deixa eu dizer uma coisa que sempre me incomoda muito. Por que Instituto de Pesquisa adora testar nome inelegível, como fazia agora, como testava com Lula em 2018 e também como vinha testando Bolsonaro até aqui? É um jeito de medir nostalgia e marca, eu sei disso, mas também é uma maneira de manter a política presa em personagens, quase como se o país não tivesse mais ninguém para colocar na mesa no lugar, né? Mas enfim, vamos aos dados. O primeiro dado é quase monótono. O presidente Lula segue na frente. No primeiro turno, ele aparece na casa de 34% a 41%, dependendo do cenário. Já o Flávio vai de 21% a 27%. E no segundo turno, Lula vence todo mundo que foi testado com uma vantagem na ordem de 10 a 12 pontos percentuais. Só que o que essa pesquisa grita não é que Lula lidera, isso já vinha sendo gritado há meses, né? O que grita é que o bolsonarismo continua sendo uma força política relevante, mesmo sem o pai na urna, contrariando muita gente que adora decretar fim de ciclos políticos, né? O sobrenome Bolsonaro entra na partida com quase um quarto do eleitorado. Isso não é detalhe, isso é um piso, é uma marca. Só que aí vem a segunda mensagem, que é a maldição do piso, o teto. E o teto hoje é rejeição. O conhece e não vota em Flávio bate 60%, igualando a rejeição do pai e superando a de Lula, que tem 54%. Trocando em miúdos, o sobrenome põe de pé a candidatura, mas não põe automaticamente Flávio no Planalto. Mobiliza o seu, sim, mas dificulta construir uma ponte para além do cercadinho, né? E aí entra a palavra que a política brasileira mais finge que não entende: coalizão. Bolsonaro pai sempre foi um imã, puxava por identificação, por raiva, por medo, por fé, por ressentimento, tudo ao mesmo tempo. Flávio herda o sobrenome, é verdade, mas não herda automaticamente esse carisma e principalmente não herda o mesmo tipo de arranjo político com o Centrão. E sem Centrão, sem músculo de Congresso, sem prefeito, sem palanque, o projeto fica dependente demais de uma coisa que é ótima para começar a caminhada, mas péssima para cruzar a linha de chegada, que é uma guerra cultural. No meio disso, quem aparece como personagem também é Tarcísio de Freitas, e a pesquisa dá um recado ruim para o governador de São Paulo. Ele foi testado num cenário com Flávio e ficou muito atrás. E tem um paradoxo típico, né, de quem vai virando nacional. Quanto mais conhecido, mais rejeitado fica. É o preço da vitrine. A direita liberal sonhava com um candidato que crescesse sem assustar, e a vitrine, para quem ainda não é amado, costuma sim assustar. Do lado de Lula também não tem mar de rosas, a aprovação e a desaprovação estão empatadas na faixa de 48% a 49%. É um país desconfiado, né? Só que mesmo com esse clima, Lula segue favorito por um motivo muito pragmático. Tem gente de cara fechada com o governo, sim, mas com mais medo ainda do retorno do bolsonarismo. Enquanto a tônica das eleições de 18 e 22 foi o antipetismo, ao que tudo indica, a desse ano vai ser o antibolsonarismo. E esse detalhe muda tudo num segundo turno, né? E ainda tem a economia, que é a única ideologia que todo mundo entende. A pesquisa mostra uma descompressão. Cai a fatia de quem acha que a economia piorou e sobe a percepção de que ficou mais fácil conseguir emprego. Não é euforia, mas em política, às vezes, uma melhora pequena no humor do bolso, não do Bolsonaro, segura um governo no jogo e dá tempo para ele virar o ano com o discurso de que a gente está virando. Agora, para mim, a síntese mais honesta é de que o Brasil está cansado dos mesmos dois polos, só que não consegue sair deles. Tem um monte de gente indecisa, tem branco e nulo muito altos, na casa dos 20%,
tem eleitor despolarizado no meio do caminho, mas quando o eleitor está em espera, quem domina o palco é quem assusta mais ou quem grita mais alto. A Quest de dezembro, então, não muda o jogo, mas muda o tabuleiro, porque ela mostra que o bolsonarismo sobrevive, sim, sem Bolsonaro, mas ainda não parece viver bem sem ele. Flávio virou candidato, mas hoje ainda não é sucessor. E Lula, mesmo com metade do país de cara fechada, ainda não enxerga um adversário de carne e osso. Por enquanto, a disputa de 2026 é entre Lula e o fantasma do pai do Flávio. O problema é que fantasma assusta, mas não governa, né? E como quem governa nesse país no fim do dia é o Congresso, vamos falar do Senado, cuja Comissão de Constituição e Justiça passou amanhã analisando o parecer do relator Espiridião Amin sobre o PL da dosimetria. Os senadores tiveram 4 horas para analisar uma mudança que mexe em regime de pena, em progressão, em cálculo de condenação, num tema que mexe com o coração do país desde o 8 de janeiro de 2023. Se fosse para votar uma redução de imposto, talvez eles pedissem uma semana para debater com calma, mas para dosimetria é tudo muito a toque de caixa, né? Só que o projeto melhorou, a verdade precisa ser dita. O PL, do jeito que saiu da Câmara, era uma porteira aberta, né? Ele reduzia de 25% para 16% o tempo de regime fechado para quem foi condenado nos crimes ligados ao 8 de janeiro, mas não só. O problema central do texto é que quando você diz que a redução é para Débora do Batom, mas você escreve mal a redação, você abre brecha para beneficiar outros criminosos. Crimes comuns, outros tipos penais, um monte de caso que não tem nada a ver com democracia e tem tudo a ver com o sistema penal sendo afrouxado por atalho. Aí vem o relator e tenta fechar as janelas sem devolver, né, a casa para a planta original. Ele puxa uma manobra regimental, acolhe um ajuste, encaixa uma emenda do senador Sérgio Moro e diz: não, agora é só para crime contra o Estado Democrático de Direito. A intenção é não ter que mandar o texto de volta para a Câmara, porque mandar de volta é adiar, e adiar é perder o timing político no fim do ano, quando todo mundo quer carimbar uma pacificação antes do recesso parlamentar. E o discurso que se vende é o mais sedutor do mundo, né? A mão foi pesada. A gente viu o Rodrigo Pacheco dizer isso com todas as letras, que não gostaria que essas pessoas fossem apenadas além da conta. O que, em tese, é um princípio correto, né? Dosimetria não é vingança. Pena tem que ser proporcional, individualizada, com critério, e não foi isso que o Supremo, cada dia mais autoritário, fez. O problema é quando o Congresso decide revisar a dosimetria não por filosofia penal, mas por conjuntura, por pressão de bancada e pela saudade de uma saída política que não obrigue ninguém a parecer sádico com seus colegas, né? E aí, nos bastidores, entra a parte mais cínica e mais realista. Como relatou o meu colega de Zero Hora, Matheus Chu, do lado do governo Lula, a leitura virou é irreversível. Então, a base larga a briga principal, finge indignação na Câmara, nas redes sociais, e prioriza o pacote econômico que pode garantir espaço no orçamento de 2026. Politicamente ainda tem um bônus, né? Deixa a oposição com a marca de quase anistia e mantém acesa a chama da polarização, que é o combustível mais barato para a eleição. A jogada é tão completa que todo mundo sai com material para sua própria militância. A direita diz que os excessos foram corrigidos, a esquerda diz que tentaram passar a mão na cabeça de golpista, mas não conseguiram. Aí o presidente Lula, na etapa final, deve vetar um pedaço ou outro para não carimbar a própria biografia com a palavra Bolsonaro no cálculo de pena, e o Congresso deixa para derrubar veto só ano que vem, quando o assunto renasce como todo zumbi político que o Brasil adora criar. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer sem histeria e sem hipocrisia é qual é o recado que vai ficar, né? Porque se você tira peso demais, você passa a mensagem de que atacar as instituições compensa, desde que você tenha bancada e um calendário apertado. Se você mantém as penas sem critério, você transforma a justiça em vingança e entrega de bandeja argumento para a defesa pedir nulidade do processo, excessos, contaminação. O equilíbrio existe e o projeto, do jeito que sai, parece ser o mais próximo possível disso. Então, o que eu vejo hoje é o Senado tentando fazer uma cirurgia com pressa, de pronto-socorro, e com as câmeras ligadas, né? Um PL que nasceu como uma alternativa à anistia, mas que carrega o mesmo DNA. Resolver na política o que a justiça resolveu no processo. E no Brasil, quando a política começa a dosar a pena de caso emblemático, o risco é a gente descobrir tarde demais que o remédio para pacificar também pode infectar, né?
E um pouco ali ao norte de Brasília, na Venezuela, a coisa está esquentando bastante. Tem gente que ouve tensão entre Estados Unidos e Venezuela e pensa que é um filme longe, mas não é. Quando a maior potência do mundo decide apertar o torniquete em quem está aqui do lado, né, com bloqueio naval de navio petroleiro, apreensão de carga, ameaça de escalar a presença militar, a região toda entra numa lógica de risco. Para o Brasil, isso tem três impactos possíveis e bem diretos. O primeiro é petróleo e preço. Aí você pode me dizer assim: ah, mas o Brasil produz petróleo. Produz, é verdade, mas a gasolina, o diesel, o frete, a passagem aérea, o alimento no mercado, tudo isso responde ao humor internacional, a risco geopolítico, a expectativa. O petróleo é cobrado em dólar. Mesmo quando o preço não dispara, ele fica mais volátil. E volatilidade é veneno para a inflação e para quem tenta planejar qualquer coisa, né? Você pode não saber onde fica Puerto La Cruz, mas você sabe quanto custa encher o tanque do seu carro. O segundo é migração e fronteira. Cada vez que a Venezuela entra mais fundo nessa espiral de instabilidade da ditadura de Nicolás Maduro, quem sente primeiro é Roraima. Não é ideologia nesse caso, é geografia mesmo. Se a economia venezuelana perde mais fôlego ou se a população entra em pânico com conversa de guerra, a pressão na fronteira aumenta. E aí o Brasil tem dois deveres ao mesmo tempo, né? Um que é humanitário, com quem foge, e o outro que é operacional, com quem mora aqui e precisa de saúde, de escola, de segurança, de ordem. O terceiro é a segurança regional e a diplomacia. Quando a Venezuela é estrangulada, a ditadura de Maduro procura uma saída narrativa, né? Culpar inimigo externo, subir o tom, criar uma crise. E numa região com histórico de tensão em fronteiras e disputas territoriais, isso é uma gasolina no chão. O Brasil vai ser cobrado dos dois lados, pelos Estados Unidos para endossar a pressão e por Caracas para denunciar a agressão. E a resposta adulta é defender o interesse brasileiro, uma desescalada, diplomacia, fronteiras protegidas e nenhuma aventura militar na nossa vizinhança. É claro que Maduro é um ditador e precisa cair para que a Venezuela possa voltar a respirar, mas uma guerra na nossa fronteira não é boa para a gente, né? Porque no limite, no dia a dia, para o cidadão comum, essa história não é sobre Maduro, não é sobre Trump, não é sobre democracia, não é sobre narcotráfico, é sobre o custo de um conflito que começa no mar e termina no caixa do supermercado e no posto de saúde lá de Boa Vista. Se o Brasil quiser ser um país grande, vai ter que agir como um país grande, né? Menos torcida e mais prevenção. Pena que a gente não tem diplomacia para isso. E hoje é dia de Militando, uma mesma notícia e três vozes. A das militâncias treslocadas e o meu ponto de vista. A notícia de hoje, claro, é o resultado da pesquisa Quest. Ah, tá vendo? O povo acordou, Lula lidera em todos os cenários. Sem Bolsonaro, essa gente não tem nada para oferecer. É Tarcísio com cara de gerente de banco, é Romeu Zema com fala de coach, é Ratinho com nome de pet shop. E agora é Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro de terno, né? O Willy Wonka da Barra da Tijuca tentando vender conciliação como se conciliação fosse esquecer rachadinha, loja de chocolate e mansão em Brasília. E o melhor, o mercado chorou, a bolsa caiu, o dólar subiu, sabe por quê? Porque eles gostam é da direita com meia de seda. Quando eles veem que o povo não vai entregar o país de volta na mão deles, eles dão chilique. E eu vou dizer mais, a rejeição do Lula é alta? Ela é alta, claro que é, mas sabe o que que é isso? É a elite se contorcendo, esperneando, é a mídia isentona, golpista fazendo cara de nojo, é o povo real sabendo quem botou comida na mesa. 2026 está logo aí. Pode chorar, Faria Lima. Aham, Lula lidera, claro. Bom, com estado gordo, mídia amiguinha e pesquisa encomendada, é muito fácil, né? É tudo um teatro para manter o sistema respirando. E vamos ser sérios aqui, o que segura o Lula não é amor, é medo, medo criado pelo próprio sistema. Você acha que o eleitor acredita nessa democracia de toga? O cara que roubou o país inteiro voltou para a presidência e o país está aí, juros altos, imposto alto, insegurança. Agora, o mais engraçado é que o sobrenome Bolsonaro aparece com um quarto do país, mesmo sem Jair. Sabe o que que isso significa? Que o povo tem memória, o povo não esquece, o povo está só esperando o momento certo. E se não der com Jair, vai ser com quem ele apontar. A rejeição do Flávio é alta? É, porque o sistema trabalha contra, o sistema tem medo, porque eles sabem que o Brasil real está do nosso lado. Viva o Brasil e viva o capitão!
Bom, respira agora. A pesquisa mostra uma coisa simples: Lula lidera hoje. Não porque o país está apaixonado pelo governo, a aprovação e desaprovação estão empatadas, mas ele lidera porque até aqui ninguém à direita apareceu como alternativa clara e majoritária. E o desempenho do Flávio diz uma outra coisa aí. O bolsonarismo é mais marca do que pessoa. Ele tem chão, tem núcleo, tem piso, mas a rejeição altíssima mostra um teto. Ele tem dificuldade de virar maioria fora da sua própria bolha. É uma força que impressiona e ao mesmo tempo amarra a eleição, né? E o que isso tudo significa? Que a eleição do ano que vem hoje é menos sobre propostas e mais sobre medo. Medo do PT, medo do bolsonarismo. E enquanto a política continuar se alimentando desse medo, quem ganha é quem consegue parecer menos pior no dia a dia. O resto é militância gritando, mercado reagindo e o eleitor cansado, só querendo uma única coisa: uma saída que não seja voltar para o mesmo lugar. E com essa a gente encerra o Ney Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Ney Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Então me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você e até amanhã.